Após a gente identificar esse primeiro pilar, que no caso foi a viabilidade jurídica, né? Que é um pilar, querendo ou não, muito sólido, até para a gente poder ter questões mais específicas sobre aquele terreno, né? Qual é o próximo ponto, então, que o intermediador e o incorporador devem pensar ali em levantar depois dessa viabilidade jurídica? Qual é o pilar mais importante após isso? Então, superado a questão jurídica, né, e tendo essa barreira validada, tá tudo certo, tem todas as viabilidades, né, o empreendimento ele pode ser executado ali sem ter qualquer tipo de intempérie, né, jurídica que vá atrapalhar o desenvolvimento dele. A gente passa para o segundo pilar, que é o de viabilidade ambiental. A viabilidade ambiental, né, é o calcanhar de Aquiles de muito empreendedor, né? Tem muita gente que não pode ouvir falar em licenciamento ambiental que já quer correr, né? E de fato é algo bem delicado, né? Não é uma barreira simples, né? Mas a gente vê muito insucesso porque muita gente quer fazer aquilo que não pode, aquilo que não deve, né? Um empreendimento que caberia ali 100 lotes, o cara quer botar 300, aí complica, né? Aí não dá para culpar a promotoria, não dá para culpar, né, Ministério Público, não dá para culpar os órgãos de licenciamento ambiental, né? A gente tem que trabalhar com aquilo que a lei prevê e com aquilo que é sustentável dentro do meio ambiente e do ecossistema legal para todos, né? E dentro dessa parte de viabilidade ambiental, o que a gente costuma analisar, né? Primeiro, já foi visto, né, o zoneamento, e quando a gente vê o zoneamento, a gente sabe que a área é urbana ou rural. E se ela é urbana, a primeira coisa que a gente tem que puxar é desde quando que essa área é urbana, né? Em que ano que ela passou a ser de rural para urbana. Né? Isso é muito importante porque ele vai regir os próximos passos dentro de um licenciamento, porque se ela foi transformada de rural para urbana em um determinado momento, ela vai seguir algumas regras. E se é após esse momento, ela vai seguir outras, tá? Então esse é o primeiro ponto da análise, né? Quando que foi feita a transformação do solo, né? Segundo ponto, já foi feita a averbação de alguma área de reserva legal? Né? Se ela tem alguma área de reserva legal, isso a gente pode observar tanto na matrícula quanto no registro de área rural, que é feito anteriormente ela se tornar urbana, né? Se ela já tem alguma área de reserva legal averbada. Se ela não tem, segundo passo, precisa ser averbado, né? Ela não tem ainda, mas pode ser que seja uma exigência que ela tenha, né? Então é o próximo passo, verificar se é exigido uma área de reserva legal naquele empreendimento, né? E ele pode variar de 10% a 20% da área total, tá? E o próximo passo é a gente identificar quais são as restrições ambientais ali. Se ele está dentro de alguma área de conservação, algum parque ambiental, né? Ou se algum parque ambiental conflita com ele. A gente tem vários exemplos de áreas aqui na nossa região, principalmente na Grande Florianópolis, na região de Joinville, a gente tem muitas áreas nesse sentido. Na Serra a gente tem também várias restrições de parques ambientais, então é um ponto a se atentar. Após isso, né, outras restrições ambientais que a gente pode ter seria referente a algumas espécies em extinção, né? É bom se atentar também. Cursos d'águas e nascentes é o principal ponto, né, que a gente tem que se atentar aqui, né? O que essa área tem de curso hídrico, né? Se esses cursos hídricos são naturais ou artificiais, né? Se eles são naturais, né, não tem o que fazer. 30 metros para cada lado, 50 metros no raio da nascente, no mínimo, né? Algumas cidades já estão permitindo fazer a redução, né? A lei federal já permite isso. Outros pontos que a gente tem que se atentar também, a questão de declividade do terreno, né? Acima de 40 graus é APP em todo o Brasil, em todo o território. Outros estados e outras cidades acabam limitando até um pouquinho menos, então a gente tem que se atentar a isso, né? Então tudo isso a gente vai ter que fazer esse somatório de restrições ambientais, né? Porque às vezes o corretor está levando para o incorporador uma área de 300 mil metros, mas só 50 mil é útil. O restante são áreas que eles não poderiam estar fazendo intervenções, né? Pelo fato de ser um parque ambiental ou uma área de preservação permanente. Então esse é
é um grande ponto, né? É um ponto longo, complexo, né? E muita gente deve estar se perguntando, pô, mas eu sou corretor, eu não sou engenheiro ambiental, eu não tenho que saber de tudo isso, né? Mas é bom conhecer todos os pontos ali que podem diminuir o potencial construtivo do teu terreno, né? O terreno que tu estás levando, ele tem um potencial construtivo. E aqui vale o alerta, né? Muita gente pergunta o quanto que vale cada terreno, né? E isso não sou eu que estou dizendo, é o mercado que rege assim, né? O terreno, ele vale aquilo que pode ser feito nele, né? Se um terreno tem um potencial de construção maior, ele vai valer mais, obviamente. Claro, tem outros pontos ali que vão dar essas diretrizes para que a gente chegue no valor final, como localização, né, como oferta e demanda, mas principalmente o que vai regir o valor do terreno é o potencial construtivo. E para ele entender o potencial construtivo de um terreno, ele tem que saber todas as restrições que esse terreno vai ter, que vai subtrair desse potencial dele, né? Então, é importante que o corretor ele saiba se posicionar, ler e entender, né? O que é uma APP de curso d'água, né? Quantos metros que isso vai ocupar dentro do terreno que ele está levando, né? Dependendo da inclinação do terreno, aonde ele pode e aonde ele não pode ocupar, né? Isso é importante. Ele não precisa ser um mestre do direito ambiental, né? Mas ele tem que entender pelo menos essas premissas, né? Para saber o que ele está levando. E isso aí ele vai, né? Como eu falei, gerir, né? Vai dar a diretriz para o próximo passo dessa viabilidade. Isso, né? É importante tanto para o próprio corretor quanto para o incorporador, né? Porque se ele leva uma área que não tem um potencial construtivo bom, por exemplo, tem muitas nascentes ou tem muita APP, que ele não vai conseguir construir o que valeria a pena para o incorporador, o corretor também está perdendo o tempo dele de achar outras áreas, de achar outros incorporadores, enfim, né? Então, é uma economia de tempo, tanto para o corretor quanto para o incorporador, né? Isso tudo não é cansativo, é trabalhoso, mas todo trabalho tem uma recompensa, né? Então, eu acho que toda essa análise é positiva, né? Tempo é dinheiro, né? Querendo ou não, né? E se um corretor ele olha numa área e ele consegue identificar que essa área ela vai ter grandes problemas ambientais, que vai diminuir muito o potencial, ele já elimina, ele já passa a ter o foco dele na negociação em outra área que possa ser mais interessante para aquele incorporador que ele está trabalhando. Então é filtragem, né? É saber filtrar essas áreas, né? Como eu falei antes, a cada 100 áreas que a gente recebe, a gente fecha uma, né? Então é saber aproveitar melhor o tempo para aumentar cada vez mais essa taxa de fechamento, né? Sim.